A mendiga negra surpreende o milionário barbeiro ao trocar o marido pelo pai na barbearia. Júlia respirava fundo, enquanto a tempestade rugia lá fora. Raios cortavam o céu, iluminando a noite escura e formando sombras estranhas nas ruas vazias. Estava molhada e suja, mas nada disso importava quando encontrou abrigo na barbearia. Era um lugar como nenhum outro, com paredes adornadas por fotografias de homens imponentes, barbados e estilosos. Todos sorrisos e olhar confiante. Mal sabia ela que aquele refúgio se tornaria o cenário de um encontro que mudaria suas vidas. A barbearia era um dos templos do prestígio na cidade. Leon, o barbeiro, era um milionário e tinha se afastado das origens humildes com talento e charme. As cadeiras de couro brilhavam sob a luz suave. O cheiro de loção e cabelo recém-cortado preenchia o ar, contrastando com a atmosfera pesada lá fora. Júlia se encolheu em um canto, o coração acelerando com cada trovão. Quando Leon, a conexão foi instantânea e estranha. Ela também o analisava, dançando entre a curiosidade e o medo. Rapidamente, a tensão ficou palpável, como se a barbearia estivesse prestes a explodir em segredos. Você é uma mulher corajosa vindo aqui no meio dessa tempestade, ele comentou, enquanto limpava a lâmina com um pano branco. Mas Júlia não estava interessada em elogios. O que ela tinha que dizer era muito mais profundo, mais sombrio. Com a voz trêmula, ela revelou que ele era seu pai biológico. As palavras reverberaram entre eles, trazendo um silêncio pesado. Leon, o homem que tinha construído uma vida de sucesso a partir do nada, agora encarava uma realidade que sempre ignorara. Júlia o olhou, esperando por uma reação. Qualquer coisa que tirasse o nó na garganta que ela mal conseguia engolir. Os olhos dele se alargaram. O que ele tinha feito com sua vida para desconhecer uma parte de si mesmo? A dor de Júlia começou a se misturar com a confusão de Leon. Como ele pôde deixar sua filha crescer nas ruas enquanto ele se banqueteava no luxo? O peso das escolhas familiares começou a lhe assombrar. Enquanto conversavam, o passado dela ressurgia em imagens vívidas. O marido, as brigas, o crime que finalmente levou à morte. A barbearia era como um eco de esperança, mas a sombra do passado de Júlia ainda seguia cada passo. Leon, percebendo que seu verdadeiro inimigo não era só o crime, mas o legado de uma família que abandonou quem mais precisava, sentiu-se sufocado. Júlia estava cansada, mas sua luta por dignidade não tinha fim. Ganharia o mundo ou perderia tudo novamente. E Leon, agora com essa revelação, poderia realmente se vingar dos fantasmas do seu passado ou iria continuar a ignorá-los? Os laços estavam prestes a se apertar, em um mundo onde separações e reencontros poderiam muito bem definir suas vidas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado: não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Júlia estava presa em um turbilhão de emoções. O que acabara de revelar poderia transformá-los ou destruí-los. Leon respirava fundo, como se tentasse absorver cada palavra, cada sentimento que aquele encontro despertava. Mas antes que pudesse responder, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A porta da barbearia se abriu repentinamente. O vento tomou lugar, trazendo com ele a escuridão e um cheiro forte de fumaça. Um homem surgiu,
seu rosto escondido na sombra. Ele parecia um fantasma das ruas, que Julia tentara deixar para trás. "Julia!" gritou. Sua voz era um misto de desespero e raiva, ressonando nas paredes decoradas. Era Mark, seu marido. "Eu sabia que você viria aqui." O coração de Julia disparou. "O que você está fazendo aqui?" Ela mal conseguia processar a confusão. Leon, seu pai, ali, e agora Mark, ameaçando tudo. O clima na barbearia se tornava opressivo, as sombras dançavam, e a tensão pulsava como um tambor. Leon se posicionou entre os dois, uma postura protetora. "Ela não quer mais estar com você, Mark." A voz dele ressoava firme, mas a incerteza moldava seu olhar. Ele sentia o peso da revelação da filha e a necessidade de defendê-la. "Você acha que pode roubar tudo de mim?" Mark avançou, a fúria refletida em seu olhar. "Você não sabe nada sobre ela. Julia é minha, e eu não vou deixar que você a leve de volta para o seu mundo de ilusões." Julia, tomada pelo pânico, sentiu o desejo de correr e se esconder ao mesmo tempo. "Pare, ambos vocês. Não, não é o que parece." Mas suas palavras se perderam na tempestade verbal. "Cuidado, Leon!" gritou um dos clientes, interrompendo a briga iminente. "Esse cara não é de brincadeira." A tensão aumentou. Cada segundo contava. Mark tirou algo do bolso. Era uma arma. Um gatilho que poderia mudar tudo em um instante. O silêncio na barbearia ficou insuportável. Como se o universo tivesse parado para assistir ao desenrolar daquela cena. Julia sentiu o sangue sumir de seu rosto. A única coisa que ela queria era proteger aquele novo vínculo que tinha com Leon. Mas não sabia como lidar com seu passado. "Mark, não!" Seu pedido ecoou na barbearia, incrédulo. "Você não vai escapar assim tão fácil, Julia. Ninguém me deixa." Mark estava fora de controle, a raiva despejada pelo desespero. Leon, com um movimento astuto, se colocou na frente de Julia, deixando claro que não a abandonaria. "É melhor você sair, Mark. Não quero que isso acabe em tragédia." A situação era insustentável. A adrenalina disparava. O cheiro de medo e tensão impregnava o ar. Então, inesperadamente, a luz piscou. A tempestade lá fora se intensificava, e um raio atingiu um poste próximo. A barbearia tremeu, e as luzes apagaram. O pânico tomou conta quando o lugar ficou envolto em escuridão total. "Julia!" O grito de Mark ecoou com desespero, mas não era só isso que Julia ouvia. No meio do caos, uma voz familiar que ela nunca esperou ouvir sussurrou em sua mente. Uma lembrança de um tempo antes oculta nas sombras da sua memória. "Você não sabe a verdade sobre seu pai, nem sobre mim." Os olhos de Julia arderam com lágrimas. Ela sentia que segredos mais profundos, mais escuros, estavam prestes a ser revelados. E, naquele momento, tudo o que conhecia, cada laço e cada verdade, estava prestes a se romper. O que mais estava escondido naquela barbearia, protegida por um homem que parecia ser seu salvador, mas que também carregava um enigma mortal? A escuridão a envolvia, mas uma luz interna começava a brilhar. O que Julia descobriria sobre seu passado e o de Leon, agora, era uma questão de vida ou morte. A escuridão envolvia a barbearia como um cobertor sufocante. O silêncio era pesado, apenas interrompido pelo batimento acelerado do coração de Julia. Então, o grito de Mark cortou a tensão no ar. A emoção estava em seu auge. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Julia,
Sou mais como um animal ferido do que um marido furioso. Mark esperou por isso, uma chance de confrontá-la. O que ele fazia ali? Era um retorno à sua vida? Com as luzes apagadas, a barbearia perdeu sua aparência de refúgio. Leon se moveu, a sombra dele se projetou contra a parede. Um guardião em meio ao caos. Saiam! Agora! A voz dele ressoava, mas o temor estava estampado em seu rosto. Ele sabia que Mark era inimigo. Era perigoso. Um tiro ecoou. O som cortou o ar como uma faca. E o que antes parecia apenas uma discussão se transformou em um pesadelo. Júlia ficou paralisada. O tempo parecia ter desacelerado. O corpo de Mark estremeceu ao disparar. Mas não era contra Leon. Era contra a própria vida. Não! Júlia gritou. O mundo girava em câmera lenta. Mark havia se machucado? Ninguém sabia. O burburinho do choque a cercava. As sombras se multiplicavam enquanto tentava entender. O sangue escorreu, manchando o chão da barbearia. E então, a verdade atingiu-a como um raio. Mark não estava mirando Leon, e sim a si mesmo. O desespero e a confusão se transformaram em horror. Assim como uma lâmina que arranca a pele, os segredos começaram a se revelar. A imagem do marido patético em um estado de desespero. Ele sintomaticamente desmoronava, e Júlia sabia disso. Ele estava tão perdido, tão consumido pela própria violência que não percebeu a gravidade da sua ação. Leon, em choque, fez um movimento rápido. A luz da barbearia iluminou a cena fatídica. Depois do estrondo, havia um silêncio absoluto, como se até mesmo a tempestade lá fora houvesse parado para absorver a tragédia que acabara de ocorrer. A ferida de Mark não era apenas física, era a culminação de uma vida inteira de escolhas erradas. Mark. O grito de Júlia cortou o ar denso. Ela se agachou ao lado dele, seu coração quebrado. A realidade do que acontecia começou a se infiltrar em sua mente. Ele a olhava com olhos vazios, e ela percebeu que não havia nada mais a fazer. A luta pela sobrevivência que ela lutou tanto para escapar, agora desejava uma forma de redenção. Você não precisa fazer isso. A voz dele era um murmurinho trêmulo, cheio de arrependimento. A ligação entre eles, que um dia foi baseada na paixão, agora estava se desvanecendo, e ela se perguntava se algum dia houvera amor ali. Perdoa-me, Júlia. No momento em que ele pronunciou aquelas palavras, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Mas a dor dele não era apenas por ela, mas pela verdade que estavam escondendo. Algo ainda mais contundente do que qualquer tragédia que até então tinham enfrentado. Leon, testemunha silenciosa, percebeu que o horror tinha raízes mais profundas. O chamado ao arrependimento não se referia apenas a Mark, mas a um ciclo de dor e rejeição que ligava todos eles. O brilho da vida começava a apagar-se das mãos de Mark, e Júlia se viu diante de uma escolha. O que ela faria agora? Como poderia rescindir sua dor e a de um homem que, em sua distorcida realidade, acreditava possuí-la? Leon sentia um misto de prazer e terror ao ver essa conexão quebrada. A verdade não revelada entre... O sussurro de Mark se apagava com cada respiração, e a lua iluminou o local, trágico e bonito ao mesmo tempo. As revelações que estavam a caminho transformariam tudo novamente. Mas o mistério se aprofundava, e a próxima revelação escondia uma faceta ainda mais sombria da verdade. O que mais havia por trás daquela vida aparentemente normal? Os laços não eram o que pareciam. Enquanto Júlia olhava para Leon, ela não tinha ideia de que o homem que poderia salvá-la também guardava segredos que a marcariam para sempre. O passado estava prestes a se manifestar. Júlia estava ainda ajoelhada ao lado de Mark,
suas mãos tremendo, enquanto esse momento horrendo se desenrolava. As palavras de perdão de Mark ecoavam em sua mente, pesadas e cheias de confissão. Ela queria acreditar que ainda havia um caminho para redimir a dor que ambos haviam causado um ao outro. Leon, envolto em seu papel de protetor, observava a cena, o coração apertado, mas antes que pudesse se mover ou dizer algo. A tensão na barbearia era palpável e a ansiedade crescia. O pânico se instalou quando a realidade tomou forma. A polícia estava chegando. O que poderia acontecer agora? O olhar de Julia se fixou em Mark, e por um momento ele pareceu despertar de seu estado letárgico. Seus olhos, que antes expressavam apenas desespero, agora tinham uma centelha de algo mais. Raiva? Desespero? Uma determinação estranha. Julia, você não sabe. Não sabe o que pode acontecer se eles entrarem. Ele sussurrou. Sua voz tremia. Antes que ela pudesse responder, ele se levantou imediatamente, as pernas vacilando, mas seu olhar era intenso. Mark, espere! Gritou Julia, mas ele já estava em movimento, se afastando dela. Leon observou, vigilante, sem saber o que esperar. O que estava acontecendo na cabeça de Mark. De repente, Mark virou-se abruptamente, com um brilho estranho em seus olhos. Você não pode deixá-los ver você aqui. Ele olhou para Leon, uma ferocidade desconhecida se formando em seu olhar. E então, como se estivesse liberando um fluxo de palavras que se acumulava há muito tempo, disse: Seu pai, você não sabe quem ele realmente é. Ele não é o que parece, Julia. Ele é pior, muito pior. O coração de Julia disparou. As palavras de Mark eram um soco no estômago, e uma gota de desconfiança se instalou. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? Ela mal conseguia formar as frases. Leon se colocou entre eles, protegendo-a, mas também começando a sentir o peso da verdade que ameaçava colapsar sobre eles. Mark, na sua raiva, balançou a cabeça, um sorriso torto nos lábios. Você não tem ideia do passado dele, das coisas que ele fez. Quando você nasceu, ele foi embora. Ele abandonou você por causa de uma vida de mentiras. Cada palavra de Mark era uma facada em Leon, que agora se tornava um alvo, um homem que tinha feito tudo para se distanciar de suas origens. Uma sombra de dúvida começou a se formar na mente de Julia. As histórias que ouvira sobre seu pai eram apenas isso, histórias, unidas a um mistério que parecia cada vez mais implícito, mais palpável. Mark, você está mentindo. Isso não faz sentido. Mas à medida que o eco da sirene se aproximava, a luta pelo que era verdadeiro e pelo que não era tornava-se mais intensa. Leon finalmente falou, a voz firme, mas com um tremor sutil. Julia, isso é uma mentira. Meu passado é complicado, mas eu não sou a pessoa que ele diz que sou. O desprezo em seus olhos deixava claro que ele estava pronto para confrontar qualquer verdade obscura que pudesse vir à tona. Mark então riu, um riso horrível que reverberou nas paredes da barbearia. E em uma fração de segundo, sem que ninguém esperasse, ele puxou algo da bolsa. Julia arregalou os olhos. Era uma foto, antiga e desbotada. E a imagem que se mostrava era incompreensível, mas familiar. Ali estavam eles, uma mulher, uma criança e um homem. Mas não era Leon. O que a imagem retratava fez o sangue de Julia gelar. Essa é a verdadeira família dele, Mark declarou, girando a foto para que Leon pudesse ver. E eu sou um pedaço da história que ele quer enterrar. Você nunca soube quem ele realmente era. A cena congelou. Julia ficou paralisada ao ver os rostos na foto,
e a realidade do que Mark estava insinuando começava a gripar seu coração. Não, isso não pode ser verdade. Ela virou-se para Leon, buscando respostas que pareciam desaparecer como fumaça. O grito das sirenes se aproximava. A barbearia estava prestes a se tornar um campo de batalha, não apenas de palavras, mas de verdade. Tudo poderia desmoronar em segundos, e a vida que Julia conhecia, até aquele momento, estava prestes a ruir. A revelação nunca foi apenas sobre quem era seu pai, mas sobre o que eles fariam a seguir. Julia sentiu que o chão se abriria sob seus pés a qualquer momento, e a barreira das mentiras poderia custar a todos muito mais do que esperavam. A tempestuosa verdade, agora exposta, estava prestes a revelá-los de uma forma que ninguém jamais poderia imaginar. Julia estava paralisada ao lado de Mark. Suas mãos estavam frias e tremiam ao ver a foto que ele segurava. As imagens das figuras sorridentes na foto. O que quer que estivesse vivendo, aquele momento era uma batalha final, um confronto de verdades. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz falhando, suprimida pelo desespero. Mark riu, um riso que parecia vir de uma fenda profunda. Você acha que esse aqui é seu herói? Ele apontou para Leon, que se mantinha firme. Ele não é nada além de um covarde. Abandonou você quando mais precisou. As palavras cortavam a tensão, mais afiadas do que a lâmina que Leon usava. Era como um veneno no ar. Julia se virou para Leon, buscando respostas, mas a expressão dele estava dura, os músculos do rosto contraídos. Ela sentiu seu coração acelerar. Leon, é verdade? Você me abandonou? A pergunta escapuliu de seus lábios como se fosse uma flecha. A defesa que Leon tinha construído ao longo dos anos começou a esfarelar, e uma fração de dúvida se infiltrou nele. Ele respirou fundo. Não, Julia, você tem que entender. Eu não sabia. Mas a insegurança na voz dele não convenceu nem a si mesmo. Nesse momento, Mark avançou, como um predador ferido. Ele sabia sim. Sabe do que se escondeu de você, da verdade que preferiu deixar enterrada. As sirenes estavam mais próximas. Um grito distante que denunciava a urgência da situação. Quando Julia olhou para Mark, a tristeza misturada à raiva fez com que o chão sob seus pés parecesse balançar. Você não tem ideia do que aconteceu. Eu lutei para sobreviver, para proteger você. Ela gritou, mais por si do que por ele. As lágrimas escorriam, escorrendo como um rio tenso, carregadas de memórias quebradas. Mas então, algo mudou. Uma sombra apareceu na porta entreaberta da barbearia. Era uma mulher, com um olhar intenso e familiar. Julia a reconheceu de imediato. Mãe? A palavra saiu como um sussurro. As sirenes pareciam distantes agora, como se o tempo tivesse desacelerado. A mulher avançou para dentro da barbearia, e a escuridão parecia seguir seus passos. Julia! Sua voz ficava mais clara a cada passo. Desculpe por ter demorado. O que está acontecendo aqui? Mas Locke apenas lembrou o take bem dos rostos ao seu redor. Você! Onde você esteve? Gritou Mark. Por que você não disse nada? A mulher olhou para ele, um misto de dor e compaixão nos olhos. Porque você não queria ouvir a verdade, Mark. Sempre quis enterrar a verdade, em vez de enfrentá-la. Julia estava em choque. Mãe, você conhece ele? No rosto da mulher havia uma expressão que parecia uma mistura de amor e dor. Sim, eu conheço. E também conheço Leon. O silêncio que antes era opressor, agora era uma rede pesada de segredos e revelações. Mark balançou a cabeça, como se a lâmpada estivesse acendendo para ele.
Isso não faz sentido. Você tá mentindo. Mas a mulher o ignorou. Ela focou em Júlia, e no breve momento em que seu olhar cruzou com o de Leon, uma conexão foi estabelecida. Leon, eu sabia que um dia você teria que enfrentar isso. As sirenes estavam quase na porta, mas a atmosfera estava transbordando. Você não vai me levar de volta! Gritou Mark, o desespero quebrando a superfície. Era como se ele estivesse à beira de um colapso total, lidando com um passado que nunca se afastou. Desculpe, Mark, mas isso não é sobre você, disse a mulher. É sobre Júlia, sobre a vida que ela merece descobrir e sobre o ciclo que precisa terminar. E de repente, Júlia percebeu. A mulher não era apenas a mãe que a deixara. Ela era a chave para a verdade. O que você quer dizer com isso? O que está escondido? Eu só posso te contar agora, mas está na hora de as mentiras saírem e a verdade tomar seu lugar. E nesse instante, antes que qualquer um pudesse reagir, as luzes da barbearia se acenderam repentinamente com a chegada da polícia. As vozes do lado de fora eram um rugido. Não! Gritou Júlia, o pânico subindo, enquanto a mulher a puxava perto. Você precisa saber. A verdade é mais sombria do que pensávamos. Mas é hora de descobrir. A mão de Júlia estava na dela, e o coração batia rápido, sabendo que tudo mudaria a partir daquele momento. A barbearia estava prestes a se transformar em um campo de batalha, não só por causa da polícia, mas por causa das verdades que iriam surgir e dos laços que iriam se romper. E quando a porta da frente se abriu, a vida de todos eles estava a um passo de virar completamente para o avesso. O som das sirenes se misturava ao desespero na barbearia. Júlia olhou fixamente para sua mãe, os olhos transbordando perguntas. Por que você veio agora? O que está acontecendo? Sua voz tremeu quando se virou, buscando respostas em uma situação que só parecia se complicar. Leon, a barreira entre ela e a confusão, manteve-se firme. A mulher, com um olhar intenso, começou a falar, mas foi interrompida por um grito que ecoou como um trovão. Não se meta nisso, Júlia. Era Mark, que percebia a cena se desenrolar. O desespero na voz dele transparecia o que ele realmente sentia. Júlia sentiu um aperto no peito, vacilando entre a verdade que estava se revelando e o homem que havia conhecido. Eles não podem saber. Não posso deixar isso acontecer. As palavras de Mark se transformaram em um clamor desesperado. Ele olhou para a mãe de Júlia, a raiva substituindo o medo. Você não tem direito de aparecer aqui. Você abandonou todos nós. As sirenes se tornavam cada vez mais próximas, e a tensão estava prestes a transbordar. Silêncio! Todos vocês! A voz de Leon ressoou com autoridade. Isso não é o momento para brigas. Mas antes que pudesse tomar uma atitude, um barulho ensurdecedor irrompeu. A porta da barbearia se abriu com um chute, e uma equipe policial, armada e em alerta, invadiu o espaço. Mãos ao alto, todos! As vozes ecoaram como um grito de guerra. Júlia ficou paralisada. Ela olhou para Leon e depois para sua mãe. O homem que a havia protegido estava prestes a ser exposto. Não, não assim! Gritou, mas já era tarde demais. A cena parecia um filme em câmera lenta. Mark, com o olhar horrorizado, se virou para a polícia, seu rosto pálido. Não! É ele! É o homem que foi acusado! Uma policial gritou, apontando para Mark. Ele está armado! Ele olhou para Julia, uma expressão de traição em seus olhos. Não! Não! Você não vai fazer isso! Ele começou a se mover, mas foi parado por 2 policiais, que o agarraram pelos braços. Mark, não! Gritou Júlia, seu coração na garganta. O caos aumentou. Uma cacetete bateu no chão. A barbearia explodiu em movimento. Todos gritando.
lutando para entender o que estava acontecendo. Mas no meio do tumulto, uma figura apareceu na porta. Era a irmã de Júlia, Luísa, com um olhar determinado. Parada! Todos vocês! Eu sou a única que pode explicar essa confusão. Essa reviravolta fez a tensão cair como um balde de água fria. Júlia ficou estática, tentando processar a presença de Luísa. Luísa, o que você está fazendo aqui? Ela nunca pensou que a irmã viria. O olhar de Luísa era uma mistura de determinação e dor. Chega de mentiras. Agora é o momento. A verdade precisa sair. O estalo dessas palavras enganchou todos na barbearia. O que Luísa tinha para revelar? Era como se uma bomba tivesse explodido. As sirenes já não eram mais o principal foco. Os olhos de Mark se arregalaram. Você também? Você tá do lado deles? A raiva estava em seu olhar, uma sensação de traição profunda. Você não pode. Calem-se! A policial gritou, e as vozes foram silenciadas. Mas Luísa avançou, cheia de coragem. Se você soubesse da verdade sobre nossa família, saberia que não escolheríamos ficar em silêncio. A razão pela qual nossa mãe sumiu é muito maior do que você pode imaginar. O ar estava pesado, a tensão quase palpável. As palavras dela ecoaram, e Júlia se preparou para ouvir algo que poderia mudar tudo novamente. Nosso pai não era o que pareciam. Ele tinha negócios com pessoas que desejavam nos calar. A razão pela qual vocês estão aqui não é apenas por causa de Mark. O murmúrio crescente na barbearia era incontrolável. A revelação de Luísa mudara tudo mais uma vez. E no meio da confusão, Leon, em um surto de clareza, fez uma conexão rápida. Seu pai foi o homem que me forçou a sair daquela vida, a me tornar quem sou. Ele estava envolvido em algo que nem eu sabia. A verdade estava presente a explodir em 1000 pedaços, e Júlia ficou em choque, lutando para entender como tudo se ligava. Essa reviravolta não era apenas uma bagunça, mas um ciclo de mentiras que envolvia todos eles. E as consequências disso poderiam ser devastadoras. Luísa, espera. O que você está dizendo? Júlia mal conseguia respirar. Entre o barulho das sirenes e os gritos da polícia, ela se viu no meio de um turbilhão. Enquanto a tensão aumentava, Mark olhou para Júlia, uma mistura de desespero e esperança se transfigurando. Você vai acreditar nela ou neste sabonete de mentiras que está cercando sua vida? Tudo estava se desmoronando, e a única coisa que restava era a incerteza a preencher o ar. Ansiosa, Júlia sentiu que as verdades mais sombrias ainda estavam escondidas nas sombras, prontas para emergir e desafiá-la mais uma vez. O que vai acontecer agora? Ela sussurrou, sem saber que a resposta poderia ser a mais devastadora de todas. Júlia sentiu o coração disparar quando sua mãe, com um olhar firme, a encarou. Júlia, preciso que você confie em mim. A voz dela ressoava entre os gritos da polícia e as sirenes que pareciam cortar a barbearia ao meio. Mark estava agitado, seus olhos varrendo a sala em busca de uma saída. Vocês têm que me ouvir. Não podem acreditar nela. A tensão era palpável. Júlia virou-se para Luísa, sua irmã, que também parecia em choque. O que é que você quer dizer com a verdade precisa sair? O som de passos pesados ecoou conforme os policiais entravam. Júlia podia sentir o desespero crescendo, como um nó na garganta que não conseguia desmanchar. Então, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a mãe de Júlia deu um passo à frente e gritou: Chega! Estou farta de mentiras. A barbearia, que antes era um abrigo, transformou-se em uma armadilha, e com a voz dela um silêncio pesado caiu. A verdade sobre nosso pai não é o que você pensa, Mark.
Você não está falando sobre o que eu acho que você está falando, está? Mark pareceu perder a cor. A mulher respirou fundo. Os olhos dela refletiam uma mistura de dor e determinação. Ele não era apenas um homem comum. Ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que colocava todos nós em perigo. O desespero de Mark se tornara evidente. Não! Ele começou a tremer e os policiais o seguraram com mais firmeza. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ele não pode descobrir que eu estou aqui. A tensão aumentava a cada palavra. A cena parecia prestes a explodir. Então, do nada, Luísa se virou abruptamente para Júlia. Ele não só está aqui, ele tem que saber a verdade sobre você. A revelação atingiu como um raio. Júlia sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O que sua irmã estava insinuando? Um arrepio percorreu sua coluna. Sobre mim? O que você quer dizer? As palavras saíram como um sussurro tenso, mas a expressão no rosto de Luísa era clara e fria, como um espelho refletindo a verdade que Júlia nunca conhecera. Você é mais do que apenas a filha. Você está ligada a todo esse jogo. Existe um motivo pelo qual nosso pai a abandonou. E não é apenas porque ele se afastou da vida antiga. O coração de Júlia parecia querer saltar do peito. Como assim? O que você sabe que eu não sei? Um nó se formou em sua garganta. Todos os olhares se voltaram para Luísa, o silêncio pesando sobre eles. A situação era insuportável. Foi então que algo inesperado aconteceu. A porta da barbearia se abriu com força. O barulho da tempestade ficando mais alto. Um homem entrou, coberto de chuva e com uma expressão de desespero. Não! O que está acontecendo aqui? A voz dele era tensa, e Júlia reconheceu-o imediatamente. Era o avô. Vovô? O grito de Júlia saiu como um eco, confusa e tomada pela incredulidade. Ele não deveria estar ali. A última vez que ouvira dele era uma memória distante, um rosto nebuloso que remetia ao passado. Vocês não podem fazer isso. A verdade sobre vocês precisa ficar escondida. Ele gritou, e a agitação tomou conta da sala. Júlia, você não tem ideia do perigo que você está chamando para dentro dessa barbearia ao ser e estar aqui. Assegurou, os olhos fixos em Luísa. O que você fez foi insensato. Mark ergueu a cabeça, a raiva agora misturada com confusão. Você sabia? Você sabia de tudo isso? O avô olhou para Mark, sua expressão imutável. Não, isso não é o que parece. Todos precisam saber que o passado deles está prestes a destruir o futuro. Júlia estava em choque. Cada palavra tinha o peso de um chumbo. As revelações agora eram uma onda que se aproximava, e ela se sentia afogada. Vovô, o que está acontecendo? O que você sabe? Mas antes que ele pudesse responder, um tiro ecoou pela barbearia. O estalo encheu o ar com um medo palpável e em um piscar de olhos, tudo em que Júlia acreditava estava prestes a se esvair. Olhos se arregalaram, e o caos se instalou enquanto ela sentiu o calor do pânico tomar conta. O disparo não era de Mark, mas da segurança se aproximando. Desfaçam-se das armas, ordenou a policial, segurando o armamento com firmeza. O que acabara de acontecer agora não só mudava a história dela, mas deixava um novo escopo nas relações. Como se não bastasse, Júlia começou a perceber que mantinha uma ligação mais profunda com os homens e segredos que a rodeavam. As revelações estavam se desdobrando diante dela, e nem mesmo as sirenes poderiam silenciar a verdade que assombrava todos eles.
O que mais era verdade e o que ainda estava escondido nas sombras daquela barbearia? A real natureza de sua vida, seus vínculos, tudo estava prestes a entrar em colapso, e numa fração de segundos, Júlia percebeu que tudo resolveria naquilo. A confusão crescia, e as peças da vida dela estavam dispersas, prontas para se recolher em uma nova e surpreendente configuração. Júlia sentiu o coração disparar quando sua mãe, com um olhar firme, a encarou. Júlia, preciso que você confie em mim. A voz dela ressoava entre os gritos da polícia e as sirenes que pareciam cortar a barbearia ao meio. Mark estava agitado, seus olhos varrendo a sala em busca de uma saída. Vocês têm que me ouvir. Não podem acreditar nela. A tensão era palpável. O que você quer dizer com "a verdade precisa sair"? O som de passos pesados ecoou conforme os policiais entravam. Júlia podia sentir o desespero crescendo, como um nó na garganta que não conseguia desmanchar. Então, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a mãe de Júlia deu um passo à frente e gritou: "Chega! Estou farta de mentiras." A barbearia, que antes era um abrigo, transformou-se em uma armadilha. E com a voz dela, um silêncio pesado caiu. A verdade sobre nosso pai não é o que você pensa, Mark. Você não tá falando sobre o que eu acho que você tá falando, tá? Mark pareceu perder a cor. A mulher respirou fundo. Os olhos dela refletiam uma mistura de dor e determinação. Ele não era apenas um homem comum. Ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que colocava todos nós em perigo. O desespero de Mark se tornara evidente. Não! Ele começou a tremer, e os policiais o seguraram com mais firmeza. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ele não pode descobrir que eu tô aqui. A tensão aumentava a cada palavra. A cena parecia prestes a explodir. Então, do nada, Luísa se virou abruptamente para Júlia. Ele não só está aqui. Ele tem que saber a verdade sobre você. A revelação atingiu como um raio. Júlia sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O que sua irmã estava insinuando? Um arrepio percorreu sua coluna. Sobre mim? O que você quer dizer? As palavras saíram como um sussurro tenso. Mas a expressão no rosto de Luísa era clara e fria, refletindo a verdade que Júlia nunca conhecera. Você é mais do que apenas a filha. Você está ligada a todo esse jogo. Existe um motivo pelo qual nosso pai a abandonou. E não é apenas porque ele se afastou da vida antiga. O coração de Júlia parecia querer saltar do peito. Como assim? O que você sabe que eu não sei? Um nó se formou em sua garganta. Todos os olhares se voltaram para Luísa, o silêncio pesando sobre eles. A situação era insuportável. Foi então que algo inesperado aconteceu. A porta da barbearia se abriu com força, o barulho da tempestade ficando mais alto. Um homem entrou, coberto de chuva e com uma expressão de desespero. Não, o que está acontecendo aqui? A voz dele era tensa, e Júlia reconheceu-o imediatamente. Era o avô. Vovô! O grito de Júlia saiu como um eco, confusa e tomada pela incredulidade. Ele não deveria estar ali. A última vez que ouvira dele era uma memória distante, um rosto nebuloso que remetia ao passado. Vocês não podem fazer isso. Ponto para a verdade. A verdade sobre vocês precisa ficar escondida, ele gritou, e a agitação tomou conta da sala. Júlia, você não tem ideia do perigo que você está chamando para dentro dessa barbearia ao ser e estar aqui, assegurou, os olhos fixos em Luísa. O que você fez foi insensato. Mark ergueu a cabeça, a raiva agora misturada com confusão. Você sabia? Você sabia de tudo isso? O avô olhou para Mark, sua expressão imutável. Não, isso não é o que parece.
Todos precisam saber que o passado deles está prestes a destruir o futuro. Júlia estava em choque. Cada palavra tinha o peso de um chumbo. As revelações agora eram uma onda que se aproximava, e ela se sentia afogada. Vovô, o que está acontecendo? O que você sabe? Mas antes que ele pudesse responder, um tiro ecoou pela barbearia. O estalo encheu o ar com um medo palpável, e um piscar de olhos, tudo o que Júlia acreditava estava prestes a se esvair. Olhos se arregalaram, e o caos se instalou enquanto ela sentiu o calor do pânico tomar conta. O disparo não era de Mark, mas da segurança se aproximando. Desfaçam-se das armas, ordenou a policial, segurando o armamento com firmeza. O que acabara de acontecer agora não só mudava a história dela, mas deixava um novo escopo nas relações. Como se não bastasse, Júlia começou a perceber que mantinha uma ligação mais profunda com os homens e segredos que a rodeavam. As revelações estavam se desdobrando diante dela, e nem mesmo as sirenes poderiam silenciar a verdade que assombrava todos eles. O que mais era verdade, e o que ainda estava escondido nas sombras daquela barbearia. A real natureza de sua vida, seus vínculos, tudo estava prestes a entrar aqui. A confusão crescia, e as peças da vida dela estavam dispersas, prontas para se recolher em uma nova e surpreendente configuração. E num movimento rápido, a segurança interveio. "Através, vamos! Todos vocês, saiam agora!" gritaram. Foi quando Luísa, em um ato desesperado, atirou-se para a frente e exclamou: "Não! Espera! A verdade precisa ser revelada!" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e o tempo pareceu parar. O olhar desesperado de Júlia se fixou em Luísa, enquanto a expressão de Mark passava de choque total à compreensão de que o controle estava se esvaindo. E foi nesse momento que tudo mudou. A porta se abriu com um estrondo, e quem entrou arrastando a gravata, ensanguentado, foi o pai que todos acreditavam estar morto. Chegaram ao fundo do poço, não foi? Uma sombra de um sorriso perverso se instalou em seu rosto. Agora, vamos ver quem realmente tem controle sobre esta situação. O que acaba de entrar na barbearia era o verdadeiro portador dos segredos. E Júlia sentiu o mundo desmoronar ao seu redor enquanto suas certezas se esvaíam como areia entre os dedos. O que mais estaria prestes a vir à tona? Quais verdades não ditas ainda pairavam no ar pesado? O jogo acabava de mudar, e Júlia não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. O pai de Júlia estava ali, diante dela, com um olhar que misturava desespero e ironia. Chegaram ao fundo do poço, não foi? Ele tinha essa maneira de fazer suas palavras cortarem como facas afiadas. A barbearia, antes um refúgio, agora parecia uma armadilha mortal. As sirenes ecoavam ainda mais altas e o pânico se instalou como uma nuvem densa, fechando o ar ao redor deles. "Quem é você?" Mark gritou, sua voz tremendo de raiva e medo. "Você não deveria estar aqui." Ele estava prestes a explodir, a raiva parecendo consumir. Júlia o observava, sem saber se deveria se preocupar mais com ele ou com o homem que a havia abandonado. "Não me venha com esse discurso, garoto. Você não sabe nem quem eu sou", o pai dela respondeu, seu olhar penetrante. E enquanto ele falava, uma ideia estranha brotou na mente de Júlia, como se tudo o que ela acreditasse estivesse prestes a ser desmantelado. A mãe de Júlia, a figura que ela sempre idealizara, agora parecia tão insignificante diante de seu pai. "O que você quer, pai? Por que agora?" Júlia pediu, a voz fraquejando.
A tensão estava insuportável, a raiva e a dor criando um fluxo avassalador. Você não sabe a verdade sobre sua mãe, nem sobre mim. Ela me surpreendeu. Fugiu de mim e de tudo. Você foi uma peça nesse tabuleiro que eu nunca desejei. A forma como ele disse isso fez o ar gelar. Era uma confissão que tinha um gosto amargo. Cada palavra parecia um golpe íntimo. E Júlia se sentiu como se estivesse caindo numa armadilha. Uma teia de mentiras que nunca desconfiara. Você está mentindo. Sempre mentiu. Mark explodiu. Ele parecia perdido, sem controle. Essa é a mulher que te abandonou. Ele indicou a mãe de Júlia, mas não era bem o que se passava na cabeça dela. Júlia não sabia mais em quem acreditar. Basta! A voz de Luísa cortou o caos, e Júlia se virou para olhá-la. Vocês dois não têm ideia do que estão falando. As palavras dela ressoavam como um tambor, impregnadas de frustração e dor. Mas antes que Luísa pudesse se aprofundar, a barbearia balançou com a força do estrondo de uma explosão. O chão tremeu, como se algo profundo estivesse se rompendo. Copos e cadeiras tombaram enquanto o pânico tomava conta. Diante do impacto, a polícia ficou em alerta. Os policiais estavam em movimento, tentando fazer com que os presentes se dispersassem, enquanto alguma fumaça começava a invadir a barbearia. Júlia, com o coração na garganta, olhou ao redor. O que foi isso? Ela gritou. A resposta veio na forma de um homem emergindo da fumaça. Era um homem alto, com a mesma fisionomia, que ela reconhecia de uma fotografia antiga. Um irmão desconhecido, um elemento que poderia mudar tudo. Ele parecia carregado de segredos, com um sorriso confiante que a deixava em estado de choque. "Oi, irmã", ele disse, como se estivesse em casa. Você é quem?" Júlia balbuciou, o mundo ao seu redor desmoronando. O choque em seu rosto refletia como um espelho os sentimentos dos outros. Mark olhou para o homem desconfiado. "Não pode ser verdade." "É verdade, e eu estou aqui para abrir os olhos dela." O homem sorriu, estendendo uma mão para Júlia. "Vocês têm uma história maior do que podem imaginar. A vida que vocês pensaram ter vivido sempre foi um jogo." Ele parecia um fantasma, mas o poder nas suas palavras era inegável. Júlia sentiu um frio na espinha. Tudo aquilo começando a girar. A verdade da família se transformando em um quebra-cabeça inquietante. "O que você está dizendo? O que nós somos realmente?" O desespero invadia sua voz. "Uma família, mas não do jeito que você pensa." Ele respondeu, o olhar profundo e enigmático. O peso da revelação estava no ar, enquanto a fumaça começava a se dissipar. A vida de Júlia estava prestes a ser exposta de uma forma que mudaria tudo. Ela se virou para sua mãe e depois para Leon, que a observava em silêncio. O homem que havia voltado do passado tinha algo que poderia reescrever a história dela. E naquela fração de segundos, a maçã podre no meio deles se revelava. Havia muito mais nessa história do que ela poderia suportar. E achegando-se, a verdade estava prestes a desmoronar, mais uma vez. O que mais essa nova figura tinha para contar? Enquanto a fumaça do passado o cercava, Júlia sabia que nada seria como antes, e que a realidade que ela conhecia estava prestes a ser transformada para sempre. A barbearia estava envolta em um Luísa se adiantou. "A verdade está aqui, Júlia. Estamos todos conectados de uma maneira que você nunca entendeu." O homem alto à sua frente franziu a testa. A tensão no ar tinha a densidade de um intenso relâmpago. "Vocês acham que esse é um jogo?"
Eu lutei muito para proteger vocês. Ele respondeu, com uma ferocidade que deixava claro que a luta estava longe de terminar. Os policiais estavam desconcertados, observando a cena de um drama inédito, esperando o momento certo para intervir. O desastre se aproximava, e Júlia teve que tomar uma decisão. Eu não posso ficar aqui, ela decidiu, um nó se formando em sua garganta. Todos vocês precisam entender que não é só sobre o passado, é sobre o futuro. Nesse momento, a fumaça começava a se dissipar, e a verdade se iluminava, mais pungente do que o clarão de uma luz. A intensidade do momento estava eletrizante. Nós somos uma família não por escolha, mas por destino. A declaração de Júlia soou como um grito de guerra. Está na hora de nos unirmos e expandirmos isso. Não podemos deixar que o passado nos defina. Mark estava ali, perdido em seus próprios demônios e desafios. Você não pode confiar nele, Júlia. Ele vai te enganar. Mas foi interrompido pelo avô, que de repente tomou a frente. Suficiente, gritou, sua voz ecoando com a sabedoria acumulada ao longo dos anos. E foi aí que tudo mudou. A polícia, percebendo que a situação se tornava insustentável, marchou mais perto. Todos precisam se separar agora. O que está acontecendo aqui é perigoso, mas ninguém os ouvia. As palavras trovejaram pelo ar, mas nenhum dos presentes conseguia mover-se. Era como se o destino os houvesse aprisionado em uma linha tênue entre o passado e o futuro, entre a dor e a redenção. E em uma fração de segundos, a conexão foi feita. Júlia olhou para seu pai. Você tem que me contar a verdade. Ela percebeu que tinha o poder de mudar isso, que a chave para a libertação estava em suas mãos. Ele balançou a cabeça em descrença. Você não tem ideia do que está se desenrolando. Sua voz foi um punhal emocional no peito de Júlia, que sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Eu só queria proteger vocês, mas quem realmente somos? O tempo pareceu parar, uma vez mais, e a verdade saiu de dentro dele como fogo, aquecendo o ambiente e queimando as barreiras. Eu fui forçado a fazer escolhas, mas nunca deixei de amar vocês. O grito dele ecoou na barbearia. Mark, sem saber como reagir, permaneceu lá, um espectador tenso. Júlia virou-se para ele, sem um plano em mente, mas determinada. Precisamos unir nossas forças. O que está por vir nos afetará a todos. E então, uma luz começou a brilhar entre a fumaça. Mãos se uniram, vozes se fundiram. O passado e o futuro estavam se entrelaçando, e essa nova união poderia ser a resposta que precisavam. Enquanto a barbearia se enchia de um novo sentido, alguém gritou: precisamos agir. E na medida em que se preparavam para esse novo capítulo juntos, Júlia percebeu que cada um deles tinha um papel. O amor e os segredos entrelaçados começavam a formar um novo tecido que poderia, uma vez, ser a esperança de algo maior. Agora, enquanto deixavam a barbearia para trás, o que o futuro lhes reserva? Será que todos estariam prontos para enfrentar as tempestades que virão? Apenas o tempo dirá. E agora, faça algo incrível. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa escrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.
Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.